A gente já falou sobre o que Freud pensava sobre sexo, sobre felicidade e agora vamos ver o que ele pensa sobre religião. Pondé. Freud era um ateu convicto e professava esse ateísmo sem problemas, não é? E ele também chamava a religião de delírio de massas. Mas, embora ele não acreditasse em Deus, ele achava que os homens precisavam de Deus. Por que isso, Pondé? Porque a vida é quase sempre insustentável e, no final das contas, é insustentável, né? O Freud não era aquele tipo de ateu que estava preocupado em ficar pregando o ateísmo, apesar que ele era explícito, né, na sua posição. Agora, essa pergunta, por que a religião seria importante? O Freud escreve, entre 27 e 28, um texto chamado Futuro de uma Ilusão, que normalmente é inclusive trabalhado junto com o mal-estar da civilização que veio logo depois. Ele diz o seguinte: as crianças, elas sofrem de um desamparo natural da sua própria condição. Quando a gente nasce, à medida que a gente vai tomando consciência que a gente é algo que é um ser humano e coisa e tal, uma pessoa, como queira dizer, ainda que uma pessoinha, a gente percebe a dependência absoluta que a gente tem do meio que a gente vive, normalmente da mãe. O problema da religião, para o Freud, nesse texto, é que o desamparo é uma condição humana contínua. À medida que o adulto cresce, ele racionaliza, ele não é tão dependente de outras pessoas quanto a criança é, ele é mais racional, ele trabalha, se ele tem sucesso no trabalho, ele paga suas contas, certo? Então, o adulto está, de alguma forma, um pouco mais preparado para lidar com esse desamparo estrutural da condição humana que a criança descobriu muito cedo, né? E o que acontece no processo religioso, segundo Freud? O que acontece é que esse adulto, como ele sofre com o desamparo do mesmo jeito, ninguém me ama como eu queria, eu não tenho o mesmo sucesso que eu acho que eu devia ter direito, o universo não está conspirando a meu favor, certo? Eu adoeço, eu posso morrer, eu vou morrer. Então tem uma série de elementos de desamparo, mesmo na vida adulta. O que o Freud fala que a religião é um processo regressivo em que esse adulto ele reproduz a solução infantil, que é acreditar que existem seres que o protegem. Só que no caso da criança, a criança não está delirando. Existem os pais ou algo semelhante, né? Se ela der sorte. O adulto, para o Freud, está delirando. Então, o adulto, ele regride psiquicamente para uma posição infantil e nessa posição infantil, ele investe na existência de seres imaginários. Que pode ser a religião. Que é a religião. A religião é exatamente constituída por um conjunto de seres imaginários, por um conjunto de rituais obsessivos, por um conjunto de hipóteses que estão a serviço do desespero humano diante do desamparo.